É isso aí, meu amigo e minha amiga. Estamos mais uma vez aqui para dizer a vocês que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso e que Ele está fazendo verdadeiros milagres, verdadeiros prodígios em nossas vidas, em nossa caminhada. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenho falado com as pessoas têm que se cuidar nesses últimos dias, porque os dias não são fáceis, os dias são dias difíceis, e se as pessoas não se cuidarem, as coisas, né? Mas busca Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho pregado uma mensagem em Apocalipse 19, versículo 11, do cavaleiro branco. O cavaleiro que é fiel, que é justo e verdadeiro. E que ele vem agora, não para morrer na cruz, para salvar os nossos pecados. Não, ele veio para morrer, derramou o seu sangue para nos purificar. Tem 3 palavras que eu digo, são 5 palavras que eu tenho dito e as pessoas têm me perguntado, repete de novo para mim. Fomos predestinados, primeiramente, Deus nos predestinou desde a fundação do mundo para sermos salvos. Deus não quer que nós pereçamos, Ele quer que todos sejam salvos, mas as pessoas têm que escolher a salvação, porque Jesus chama, vinde a mim os vós, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É igual você ter um cheque no banco, né? Um dinheiro no banco, mas se você não for lá buscar o dinheiro vai ficar a vida toda, né? Você vai perder o dinheiro. Então Jesus também derramou seu sangue para purificar os nossos pecados. E se você não for a Ele buscar o seu perdão, você não vai ter salvação. Infelizmente, não adianta Ele ter predestinado. Mas também a segunda palavra que Ele nos chamou. Além de predestinar, Ele nos chamou. E depois que Ele nos chama, Ele nos justifica. Jesus é justiça nossa. Porque nós não somos culpados do que Adão fez e Eva. Somos. Eu não sou, você também não é. Por isso é o seguinte, Jesus veio fazer justiça. Pelo primeiro homem entrou o que no mundo? O pecado, a morte. Mas pelo segundo homem, vindo do céu, vindo da terra, feito pelo barro que Deus fez, veio o pecado e a morte. Mas o segundo homem veio de onde? Veio do céu. E ele trouxe a vida e vida eterna. Então Jesus vindo, e ele diz, todo aquele que crê em mim será salvo. Né? Todos. Não há salvação em nenhum outro nome. Porque nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus veio nos justificar. Ele é justiça nossa. Nós não podemos dizer, não, eu não sou culpado lá do que Adão e Eva fez, mas você será culpado daquilo que Jesus fez. Que ele diz que o maior pecado que existe é não aceitar Jesus como Senhor, como Salvador. Mas ele agora volta. Ele volta agora num cavalo de branco, justo e verdadeiro. A sua cabeça cheia de diademas, os seus olhos como de fogo e uma espada afiada. Mas a terceira palavra, depois que ele nos justifica, Jesus nos torna santo. Olha só, santo. Somos santificados por Ele. Nós estamos santificados por Ele. Ele nos santo, Ele nos torna santo. Ele nos predestina, Ele nos chama, Ele nos justifica e Ele nos torna santo. Mas ainda tem uma coisa gloriosa que Ele vai fazer por nós ainda. Nos glorifica. A glória que eu tenho, Pai, junto de Ti mesmo. Aquela glória que tinha antes da fundação do mundo, é a glória que eu dou também para esse que crê, aqueles que me seguem, aqueles que obedecem o meu mandamento. Então, a glória é divina. Então nós temos a predestinação, nós temos o chamado de Jesus, nós temos a sua justificação, a santificação e a glorificação. Mas ele vem num cavalo de fogo para pisar o lagar da ira, do vinho, do furor da ira divina.
ele vem também com um manto chapiscado de sangue. Aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Aquele sangue que nos purifica dos nossos pecados, também vem com ele, o manto dele é chapiscado de sangue. E o nome dele é o Verbo divino. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, diz lá no primeiro capítulo de João. Ele era Deus conosco, como diz Emanuel, né? Emanuel, como diz lá no Velho Testamento, seu nome será Emanuel, quer dizer, é Deus conosco, é Deus presente. Eu gosto muito quando Jesus leu a Bíblia, quando ele pega a Bíblia para ele ler no templo, né, um pergaminho na época, né, pega, desenrola o pergaminho e dá para ele ler, ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me ungiu. Jesus foi ungido pelo próprio Deus, o próprio Deus ungiu Jesus, ele me ungiu para libertar os cativos de espírito, para todos que estiverem presos, agarrados no pecado, e para dar vista ao cego, fazer com os cegos enxergassem. Quantos cegos enxergaram, ainda enxergam até hoje quando nós oramos com fé. Fazer os paralíticos andar. Eu falo aqui do paralítico que foi curado agora aqui, com 89 anos, há um mês atrás, um mês, dois, mais ou menos, 2 meses. 89 anos ela foi curada completamente desenganada, 89 anos, tá uma beleza, tá linda, tá uma mocinha, 89 anos, vai fazer 90. No passado, já há 40 anos atrás, quando eu fundei a Cruzada do Caminho Eterno, quando ela foi fundada, veio uma mulher de Colatina, uma moça foi cega que enxergou, aqui no Cine Ipiranga, e ela liga: minha mãe, aqui tem um homem de Deus, porque se fala que eu era um missionário, se eu era, a mãe não vinha, que a mãe era fanática por todo tipo de idolatria, mas com o homem de Deus, homem de Deus. Então, ela pensou que eu seria um desses, com a força de pensamento, esse homem que Palmeira, como era na época da Urigueli, tinha outros que diziam que tinha força de pensamento e tal. Ela falou: esse homem deve ter uma força enorme, ele deve ter eu vou lá. Ela veio paralítica, 25 anos, teve 13 filhos, e chegou aqui. Eu mandei que trouxeram ela carregada. Eu digo: deixa essa mulher. Quem estava os obreiros dizia: não, ela vai cair. Deixa essa mulher, solta a mulher em nome de Jesus. Eles soltaram, ela começou a correr e gritar: o homem de Deus me curou. Eu chamava ela para dizer: não, que curou só é Jesus que Jesus de Deus, mas é Jesus que cura. O poder é de Jesus, o poder, tudo quanto pedir de crendo em meu nome recebereis. Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço e farão elas tão maiores. Mas ela não queria saber disso, ela queria saber, era o homem de Deus. Mas ela voltou para a terra dela e as pessoas não acreditavam. O próprio marido, quando ela chegou andando, 13 filhos paralíticos, o próprio marido, por essa mesma mulher, os filhos diziam: não, essa não é minha mãe, porque foi uma coisa extraordinária. Isso aí, por que a obra está no mundo todo? Por que estamos construindo o templo aí em toda parte do mundo? Hoje em dia a Cruzada do Caminho Eterno, a mãe de todas as que estão aí, graças a Deus, que eu fui o chamado para fundar essa igreja em nome de Jesus, aqui no Rio de Janeiro, está no mundo todo, por causa dos milagres, por causa dos prodígios. Você acha que não é? Jesus disse: se não, o quê? Se não houver milagre, se não vier prodígio, o pessoal não acredita. Então os prodígios começaram a acontecer de todas as partes, e os milagres começaram a fluir, e hoje nós estamos no mundo todo pregando esse evangelho, esse poder de Deus em nome de Jesus. Que Jesus realmente disse, né, que ele vem no cavalo branco. Ele agora vem vestido agora, montado com a cabeça coberta de diademas, os olhos de fogo, um exército de anjos acompanhando, e com um manto chapiscado. E no manto dele, na coxa, está escrita: Rei dos Judeus, Senhor dos Senhores. Agora ele aceita ser rei, não aqui dito aqui no mundo por Pilatos, mas agora por Deus ele aceitou ser Rei dos Reis, Rei dos Senhores, não só dos judeus não, Rei dos Senhores, Rei de todos.
Mas, gente, a coisa é muito séria. Porque João vê um anjo saindo do sol, com a espada afiada. Ele convoca todas as aves do céu. Ele convoca tudo para comer as carnes dos cavalos, dos reis, das rainhas, dos poderosos, de todos. De todos. E depois, o que vai acontecer? Pegar a besta e o falso profeta, aqueles que tentam e que faz tanta destruição nesse mundo, que faz as mortes, como Jesus disse, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Esse mesmo, essa besta que está destruindo esse mundo aí que você está vendo, né? Tudo que acontece aí é o inimigo, é o diabo, é o Satanás que está fazendo. Mas então ele vai ser jogado vivo, a besta e o falso profeta, dentro do lago de fogo. E todos aqueles que não crerem nele não vão ter direito da árvore da vida, não vão ter direito da segunda, vão ir para a segunda morte. Porque nós só iremos para essa primeira morte física e depois nós iremos para a glória eterna com Jesus e seus anjos e no lar celestial. Mas aqueles que não aceitarem, eles não vão ser jogados vivos no lago de fogo com a besta do profeta, mas eles não vão entrar no reino de Deus. Então, se você não tem Jesus como seu Salvador, se você ainda não foi batizado, se você não se arrependeu dos seus pecados, você está correndo um risco. Você está correndo um risco de também perder a sua vida eterna, de ir para a segunda morte, e sem esperança. Você não vai lá para vivo, para o lago de fogo e enxofre com a besta para o profeta, mas você não vai entrar na glória de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. E Jesus disse: vinde a mim todos, todos, Jesus chama todos, sentai à minha direita, bendito de meu Pai, bendito de meu Pai, sentai à minha direita. Mas os bodes, cabritos, aqueles que não obedecem à palavra de Deus, Jesus vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, não queira receber essas palavras de Jesus, não queira. Queira receber a de Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Benditos de meu Pai, bendito de meu Pai. Receba essa palavra de Deus: bendito de meu Pai, sentai à minha direita, aonde está preparado para estes que me amam, para os meus filhos, para aqueles que me aceitam. Venha morar comigo, venha morar com Jesus. Ele está chamando, ele predestinou você, ele te chamou, ele quer te santificar, ele quer te justificar, ele quer também te glorificar. Venha, aceite Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete comigo aí: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou pedir a Deus para tocar em você agora. Meu Deus, em nome de Jesus, toque agora, neste momento, nesse meu ouvinte. Não permito mais que ele fique nesse leito de dor, nesse sofrimento, nessa agonia, nessa semana, Senhor, eu olhei para um homem que estava quebrando tudo, quebrou quebrou tudo, e ele estava desesperado, quebrando tudo. Eu disse: demônio do inferno, solta esse homem. Ele estava com dores para todo quanto é lado, dores no rim, dores na bexiga, dores no tal. Eu disse: sai. Ele estava tomando droga e cocaína o tempo todo. Eu digo: cocaína, não tome mais. E esse homem voltou. Pegaram ele, amarraram, internaram. Eu falei: Deus, tira esse homem lá do internamento e traga ele. Domingo ele apareceu. Ele disse: missionário, Deus me tirou daquele inferno e eu vim aqui para te dar um abraço, porque eu estou praticamente, eu agora só estou com cigarro que eu quero jogar fora, e eu quero acabar com todo o vício. Eu quero agora viver essa vida com Jesus, essa vida que eu estou vendo que é maravilhosa. Ele veio me agradecer e eu quero que você também venha agradecer. E meu endereço, eu estou aqui quarta de manhã às 10 horas, estou domingo às 10 horas da manhã, aqui na freguesia, Estrada dos Três Rios 90, Salão 241. Você chegou na Estrada do Terrio, tem a entrada de garagem, e tem também o elevador para você chegar confortavelmente aqui. E meu telefone, se você quiser ligar para mim agora, né? Ligar, e se eu não tiver, se eu tiver, o programa for gravado, eu fico uma maior parte de tempo aqui, mas tem hora que é gravado. Se for gravado, você deixa na caixa postal.
Você disse na caixa postal, é 4141 6595. 41416595. Você liga e deixa na caixa postal. Você diz: eu estou sofrendo, eu preciso de oração, eu quero chegar aí, eu vou te orar, mesmo que você vai ter uma solução, você não vai ficar nesse problema, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus quer libertar você, Deus quer. Então, meu telefone, eu estou aqui à sua disposição, 2 dias na semana, quarta-feira 10 horas da manhã e domingo 10 horas da manhã. O mais eu vivo viajando, conferenciando, mas aqui quarta-feira 10 horas da manhã e domingo 10 horas da manhã eu estou aqui atendendo você. E passo a noite toda aqui, de terça para quarta-feira, à noite, fazendo programa ao vivo e atendendo as pessoas, de terça para quarta-feira. Eu fico vivo a noite toda, você pode me ligar a noite toda. Então você anotou o telefone? 44141 6595 441-6595. O endereço está de 6.090, Salão 241, aqui na freguesia de Jacarepaguá, na passarela, a maior passarela, a primeira passarela construída em Jacarepaguá. Eu comprei aqui esse salão, e aqui eu prego o evangelho já há 40 anos, que eu estou pregando aqui no Rio de Janeiro, e os prodígios estão acontecendo. Eu sou apóstolo primário do Brasil, para apresentar a você, e estou aqui à sua disposição, tá? Venha falar comigo, em nome de Jesus. Tudo bom para você, e que você seja um abençoado, um agraciado também no poder divino. Aleluia, graças a Deus.